Olá, ouvintes! Bem-vindo a mais um episódio do Papo Bom Que Só. Eu sou a Thaís. E eu sou a Daina, e esse é o quadro Tá Sabendo? E aí, Daina, tá sabendo que existe ETs? Cara, eu não tenho certeza, né? Mas é o nosso papo de hoje, né? A gente vai falar sobre todo esse universo de extraterrestres e alienígenas e etc, etc. Pois é, né? É um assunto que a gente ouve bastante, né? A todo momento chega informações, o pessoal diz isso, aquilo outro, então é um assunto que sempre vem à tona e causa muito impacto, né? As pessoas só querem ter uma certeza, existe ou não existe alienígenas. Exatamente. Tem muitas teorias, né? Eu acho que tudo que é um pouco meio desconhecido, assim, exato, pelo menos, acaba gerando muita teoria, sei lá, das comunidades, das pessoas, né? Então, o nosso assunto de hoje vai ser relacionado à vida fora da Terra, OVNIs, ETs e tudo mais, né? E isso está muito em evidência agora devido a algumas notícias que têm saído, né? Têm sido publicadas sobre esse assunto. O quão elas são verdadeiras, o quão é sério isso, a gente vai discutir. Pois é, né? Então, a busca e a crença em vida inteligente fora da Terra não é nenhuma novidade, né? Todo mundo sabe, né? E todo mundo tem uma opinião sobre isso, querendo ou não. Muitos estudiosos têm, mostra lá as suas pesquisas, tem, como é que eu posso falar? Tem todo um estudo envolvendo, né, para ver, para saber como é que é, para saber como que é as coisas fora da Terra, porque, tipo assim, na minha opinião, né, pessoal, abre aspas, né, muito difícil acreditar que estamos sozinhos nesse universo vasto, né? Porque esse é um assunto que, assim, todo mundo tem opinião, seja ela sensata ou não, então a gente tem aí um acervo gigantesco de materiais sobre isso, sendo teoria, sendo ficção, mas a gente tem aí vários filmes, tem música, tem livros, documentários e relatos, né? Eu acho que se a gente for procurar pelos ditos populares, a gente tem muita coisa. Olha aí os ETs de Varginha, o ET Bilu, a gente tem muita coisa sobre extraterrestres. E a gente pode começar falando assim um pouco sobre a gente mesmo e a nossa crença em relação à vida fora da Terra. Então me conta, Thaís, o que tu sabe, o que tu acredita, como que tu defende a tua crença ou não crença? A Me minha conta. teoria? Isso. Então, cara, é porque, tipo, como tu falou, né? A gente tem um acervo enorme de conteúdos, né? Livros, filmes, séries, músicas, documentários. Então, é tipo assim, é um pouco difícil tu falar assim que não tem, porque, como eu falei, né? É muito difícil eu acreditar e colocar isso para uma outra pessoa falar assim, caramba, a gente está sozinho no universo, porque o universo, como sabemos, né? Só nessa parte do nosso sistema solar tem 8 planetas, né? Então, fora do nosso sistema solar, tem vários planetas e sistemas solares e lunares, e então é algo que eu não consigo acreditar que estamos sozinhos. Então, se for descrever que um alienígena, né, como todo mundo tem no conhecimento popular, que é o ser que está fora da Terra, né, é um alienígena, então realmente eu acredito que tenha vida fora da Terra, porque eu não acredito que estamos sozinhos. Sim, e vida inteligente, né? Tu diz, não só. Eu acho que existe uma vasta chance. Chance não. Eu acho que deve ter vida, né? Sei lá, fungos e outras coisas assim, que são vidas, né? Plantas, não sei o que lá, fora da Terra, né? Tipo, sei lá, em Marte, etc. Mas agora, vida inteligente, né? Seres que tenham tecnologia e, né, de alguma forma, vivam em civilização, eu acredito que tenha também. Eu, pessoalmente, acredito. Como tu disse, é um universo muito vasto. Tem várias e várias galáxias diferentes. Não tem como a gente ter sido o único planeta com sorte para cair, sabe? Tipo, com vida. Não é possível, assim. E eu diria inteligente, mas mais ou menos, porque nem todo mundo é tão inteligente assim. Verdade, né? Cara, tipo assim, eu sou muito fã de filmes e séries, né? Então eu já
como é que é? A minha mente já me leva um pouco além, né? Porque uma coisa, né? Sempre eu fico pensando assim, cara, as pessoas têm muita criatividade e tal, e para os caras, para os autores, autoras escreverem, né, um livro, um filme, uma série sobre tal conteúdo, ok, né? Agora a gente tem muitos filmes de referências, né? Mas no passado isso não tinha. Então, como é que a pessoa, primeiro carinha que fez lá um filme, uma série sobre isso, o que tinha na mente dele? Ou o cara estava muito fumado, de muita droga, né, para inventar uma coisa dessa, né, e fazer toda uma geração, um grupo de pessoas acreditarem que existe vida fora da Terra, alienígenas, etc e tal. Ou, mano, ele viu algo e, tipo assim, caramba, eu preciso falar um pouco, né? Porque, tipo assim, a gente sempre tem como é que a gente pode falar? Uma referência, né? Sim. Quando a gente quer fazer algo e tal. Então, baseado em filmes, eu com certeza esses caras sabem de alguma coisa. Ainda mais porque a maioria dos filmes, séries, são tudo do teor, né? São tudo americanos, né? Então, a gente sabe que os Estados Unidos esconde muita coisa, né? Quem confia nos Estados Unidos em pleno 2023? Assim, alguns filmes, eles são muito baseados em contos, né? Tipo assim, não contos de histórias inventadas, mas em depoimentos, né? Declarações de algumas pessoas que dizem que viveram certas coisas, que viram, que ouviram. Umas coisas assim. Óbvio também que tem umas coisas que são bem charlatãs, ou no mínimo duvidosas, como aquelas histórias de milharal, sabe? O que os ETs fazem desenhos e não sei o quê. Eu acho bem estranho, assim. Duvido um pouco, mas quer dizer que seja mentira? Não sei, não acho, não tenho certeza, não posso afirmar nada. Mas assim, eu não consigo acreditar que eles vieram lá da casa do cacete para ficar fazendo desenho aqui no milharal dos outros, né? Acho bem complicado. Não seria nenhuma marca assim que ficaria para sempre na Terra para dizer assim, olha, passamos por aqui. Que era um milharal, vai sumir alguma coisa, o milho vai crescer. É Enfim. verdade, né? É tipo assim, essas coisas assim, né, que acontecem, realmente tem pessoas que dá para relatar e tal, né, que a gente pode confiar, mas algumas coisas não, porque as pessoas já levam muito para o outro lado e querem, tipo assim, se acontece uma notícia de, aconteceu tal coisa lá no interior do Amazonas. Só que sempre vai ter gente que vai se aproveitar disso, né, e vai falar assim, aconteceu isso também ali, foi desse jeito, e já vai inventar, entendeu? Aí por isso que não tem como a gente afirmar 100% de certeza até os caras aparecerem aqui, né? Mas do mesmo jeito eu acredito. Exatamente. Eu também. E como foi, tipo assim, que isso começou? Começou contigo vendo séries? Tu acredita só por causa do tamanho do universo? Não, quando eu era mais nova, né, a gente lá em casa tinha Sky, né? Não sei para quem teve Sky um dia, né? Eu não tenho mais. Mas quando a gente tinha Sky, a gente passava em vários canais e tinha os canais de documentários, né? Que é o Story Channel, Discovery. Aí, vez ou outra, apareciam os documentários lá, chamava minha atenção. E eu sempre gostei muito do universo, sabe? Uma coisa que na minha cabeça era, se eu não fosse jornalista, eu queria ser astróloga, queria estudar o universo, porque eu achava, cara, eu acho ainda, né, incrível, tipo, é algo que tem muito a se descobrir, né? Aí, quando eu via documentários assim, então eu já ficava muito curiosa e eu assistia. Aí, assistia os documentários lá sobre a vida alienígena na fora da Terra. E os caras, mano, eram tão convictos que eu ficava assim, mano, realmente, né? Tipo, não tem como a gente falar que não, mas também não tem como a gente falar que sim, né? Porém, fica a dúvida, né? São muitas evidências que apontam para eles, né? Inclusive, fiz até uma anotação que é em relação a gente sabe que o nosso planeta, contando, né, bem antes de Cristo, no nosso calendário atual, só que tem muitas coisas que eu fico dividida entre a história que a igreja pregou para a gente, né, e tal, começa lá na Bíblia, só que agora eu não acredito tanto, e a história da ciência, porque tem um conflito, né? Aí, tipo, tu lembra, sabe aquelas pedras gigantescas lá que são todas Pé? ficam em uma ilha e tal, em pé, né? Aí Sim.
se for levar em consideração a civilização antiga, como é que os caras fizeram aquilo, levaram aquela pedra gigantesca para aquele lugar, deixaram daquele jeitinho certinho, separado em centímetros iguais? Então é algo que eu fico um pouco, tipo assim, mano, não foi os seres humanos que fizeram isso. É igual também no Egito. Então, se eu for me aprofundar, vou falar muito. Assim, nessas questões eu não tenho certeza também não. Mas eu acredito na força humana nesse caso, por exemplo. Mas o que me pega em relação a civilizações antigas eram realmente tecnologias, né? Tipo, tinham coisas. Agora eu não vou lembrar exatamente, mas eu já cheguei a ver alguns documentários também que falam sobre ferramentas, coisas que, tipo, só existiram milhares de anos depois, mas que eles tinham desenhos, eles tinham meio que protótipos sobre isso, mas que, sei lá, de aviões, algumas coisas assim, sabe? Bem mais as avançadas, que foram só criadas milênios depois. Então, nesse caso, eu acredito um pouco que tenha, né, tipo, alguma uma interferência ou intervenção extraterrestre, porque se eles chegaram aqui, muito provavelmente a tecnologia deles é muito mais avançada que a nossa, que eles descobriram primeiro, que eles chegaram primeiro e eles vêm, tipo, fazendo coisas antes da gente descobrir que a Terra é redonda, né? Sim. Então, é isso. Cara, e o que me leva, né, tipo assim, a comentar também é sobre um dos filmes da Marvel, né, que é Os Eternos. Eu não sei se tu assistiu, se tu lembra, porque tem muita gente que não conseguiu assistir porque ele é muito longo, ele é uma história muito complexa. Eu achei muito legal porque nos Eternos, né, os caras vieram para a Terra, né, antes mesmo de ter todas as civilizações, e na história lá dos Eternos, eles ajudaram a criar, né, os seres humanos evoluírem, né? E aí, quem são os Eternos? São alienígenas, são vidas inteligentes que vieram de outros planetas. E é tipo assim, cara, eu gosto do assunto, eu acredito e eu defendo um pouco, né? Ok que a gente não tem 100% de certeza, né? Mas é tipo, se tu assistir Os Eternos, tu fica pensando mais ainda em relação à vida fora da Terra, né? Porque, como tu falou, né? A tecnologia naquela época, algumas coisas eram muito evoluídas para o tempo que eles estavam, né? Beleza que as pessoas, tipo assim, antigamente poderiam ser mais inteligentes do que são hoje, né? Mas fica aquele questionamento, sabe? Então, poderia sim ter alguém, outras vidas que vieram de outros planetas, para ajudar, né, nesse tempo. Sim. Falando de filme, assim, se a gente pegar até o próprio filme do Thor, ele conta em algum momento, eu não lembro se foi, eu acho que no primeiro filme dele, ele fala que, pô, sobre os vikings e tal, a cultura viking, ele fala, Sim. lá na Terra, que eles chamam de outro nome, né, agora esqueci, mas eles falam, tipo assim, tinham pessoas que iam, né, de Asgard para a Terra, e lá, como eles eram extremamente fortes, diferentes das pessoas de lá, eles cultuavam como deuses, eles chamavam de deuses. E aí, tipo, eu lembro de ouvir isso na época e pensar nisso, assim, tipo, cara, pode ser muito real, assim, a gente ter tido culturas de fora do planeta, né, tipo, uma coisa, tu no teu planeta tu pode ser normal, aí aqui tu chegar, tu ter uma outra, né, ser muito diferente, como o Superman, né, na Terra dele ele era só uma pessoa, aqui na Terra ele era um super-herói. um super-herói, né? Diferente. As forças gravitacionais, a força da atmosfera é completamente diferente. Então, isso muda muita coisa. Então, talvez possa ser alguma coisa assim, ou talvez uma coisa mais normal mesmo, não sei. Talvez eles sejam verdinhos que tenham 3 dedos. Pois é, né? E como o Thor, a Terra se chama, né, em Thor, Midgard, né? Midgard, isso. E Asgard é lá e Midgard aqui. Isso, exatamente. E aí é isso, assim, da minha parte, assim, de crença, eu acho que é um pouco de acreditar que a gente vive num universo muito grande para morar sozinho, né? Ser a única. Assim, eu sinceramente não acho que a gente tem nada de especial para a gente ser o único em alguma coisa. Eu, às vezes, acredito muito na ciência, tipo assim, e na chance de a gente estar aqui muito por acaso. Por acaso uma explosão aconteceu, por acaso um bichinho ali saiu da água e teve que evoluir e virou isso, virou aquilo outro.
por acaso a gente existe, por acaso a gente se adaptou, sabe? Sim. Entra em conflito mesmo, né? Essas teorias. Tem um outro filme também que eu acho muito, cara, eu acho muito top, da Lucy. Porque, tipo assim, lá conta, tipo assim, um pouco da Aquele Scarlett que é um Johansson. pendrive. Ela é um pendrive? Isso. Porque, tipo assim, cara, o filme é muito bom, tirando essa parte dela ter virado um pendrive no final, né? Mas, cara, tipo assim, conta da evolução, né? Aí tu fica meio, tipo, questionando realmente a ciência um pouco, aí depois, tipo assim, eu acredito em tantas coisas, depois a minha cabeça fica um pouco doida, né? Mas é um filme muito bom também sobre a ciência, né? Sobre a evolução, porque realmente a gente pode ter sido nascido de uma explosão, né? Como foi a evolução, é constatado isso, né? Também, Que houve mas o Big também, Bang. né, isso. Mas também acredito na vida extraterrestre e como, né? A gente falou bastante sobre nossas crenças e nossos achismos aqui, né? As últimas notícias sobre OVNIs deixa a gente ainda com essa pulguinha atrás da orelha, chamando mais atenção ainda, né? Então, nos últimos meses, saíram várias notícias a respeito de OVNIs, né, que foram vistos nos céus, e corpos alienígenas, e algumas coisas assim, né, em relação à NASA, ao Pentágono, a ex-militares. Acho que vocês, ouvintes, devem ter lido alguma coisa por aí em relação a isso, até corpos supostamente alienígenas encontrados no México. Mas a gente vai falar sobre isso com calma, né? Bom, se é verdade, a gente não sabe. A realidade é que a gente tem todas as razões do mundo para desconfiar dos Estados Unidos, né? Quem confia nos Estados Unidos uma hora dessa? Então, é muito provável que eles realmente estejam escondendo coisas da gente para revelar, né, coisas reais, mas como vem surgindo muito esses assuntos, né, de extraterrestre, vida fora da Terra e tal, então talvez eles estejam preparando a gente para contar que há alienígenas entre nós. Já pensou? Cara, eu acharia muito legal, né? Mas, tipo, você sabe o que eu fico pensando? Desde 2020 para cá, o tanto de notícias que saíram sobre OVNIs, né? Que são os objetos não identificados, né? Aí rodando os céus do planeta em vários lugares, é que, tipo assim, a gente sabe que o governo dos Estados Unidos é uma coisa à parte, né? Porque sempre que está acontecendo alguma merda em algum lugar lá em relação a eles, ou dentro do país, eles sempre jogam uma cortina de fumaça. Em tudo, né? Exatamente. Aí, tipo assim, o que a gente pensa, né, quando a gente vê umas notícias dessas? Ano passado, quando saiu o que estava acontecendo nos Estados Unidos era os incêndios, né, em Ohio, parece, se eu não me engano. Acho que E foi. aí o próprio governo divulgou divulgou vídeos e falou: a gente viu alguns objetos não identificados pelos céus e tal, mas a gente não tem certeza. Eles sempre dão essa desculpa, né? Sim, exatamente. Aí vem, vez ou outra, jogam um vídeo desse porque eles sabem que esse assunto rende e que é um assunto que deixa a população mundial, tipo assim, meio que, meu Deus, será se é verdade mesmo? Será se tem outras vidas que podem nos atacar e tal? Sempre é pauta, né? Então, é aquela cortina de fumaça, né? Top. Exatamente. E eles sabem que, tipo, jogar esse assunto dá medo nas pessoas, porque quando a gente fala de vida fora da Terra, pode ser qualquer coisa. E a gente, né, tipo, já entra em alerta e em pânico. E eles, sabendo disso, jogam sempre esse tipo de assunto. É verdade. Pois é, né? Assim, eu já fico, assim, sabe? É algo que é um assunto que eu gosto, que chama a minha atenção. Eu acredito, né, realmente em vidas fora da Terra. Porém, com essa cortina de fumaça que eles fazem com que a população, com o tempo, comece a desacreditar nisso, né? E talvez daqui a alguns anos, né, cara, de repente os caras invadem o planeta. E aí, o que acontece com a gente? As pessoas não vão acreditar, vão, tipo assim, ver o cara aqui, o alienígena ali na rua ali, vai falar assim, e aí, tá de boa, tipo assim, não acredita, vão achar que é uma pessoa fantasiada, sabe? Se eles forem verdinhos, né, então. Exatamente. Mas é bem difícil, tipo, acreditar nos Estados Unidos em relação a tudo, né? Tanto ao que. Tipo assim, se eles soltam uma coisa, a gente não tem certeza se aquilo é verdade, ou se aquilo é só pra, né, fazer uma cortina de fumaça mesmo, em relação a alguma coisa ao governo deles, porque é bem complicado acreditar em qualquer coisa que esse país diga.
Mas, assim, em relação às notícias que vêm, né, surgindo, que estão em alta aí, mais ou menos. Mas em 2021, o Pentágono divulgou um relatório sobre acontecimentos inexplicáveis, como eles têm chamado, né? Porque eles não querem vincular tanto a OVNIs, porque é um nome muito arremete muito a objeto, a nave espacial, sabe? Essas coisas assim. Então eles usam esse termo assim, né? Acontecimentos inexplicáveis. E eles disseram que desde 2004 até 2021, eles encontraram, né, mais de 140 casos inexplicáveis, como esse, assim. Que aí foi o que tinha vazado em 2020, né? Um vídeo um vídeo do Exército vendo alguns objetos voadores. Alguns pontinhos brilhando no céu, né? Aí, tipo assim, nesses 3 anos, né? Eu acho, não, 2 anos, não foi o único vídeo que saiu, né? Assim, que eles divulgaram mais, acho que mais 3. E aí, né, acho que tem um mês que saiu a notícia, né? Tu viu, né, do Major, que ele, da agência do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que ele falou. Ele divulgou, ele foi lá, chamou a imprensa para falar que ele trabalhou por uns 14 anos para o governo, que tem realmente, né, fenômenos que eles não conseguem explicar, né? Uhum. Ele é o ex-militar, né, que ele levou documentos confidenciais, né, da agência que ele ficava, que era uma agência especial lá, que cuidava desses fenômenos anômalos. E aí ele mandou para a Câmara e para o Senado, que ele queria informar o mundo sobre isso, sobre que os Estados Unidos têm. Ele diz que os Estados Unidos têm e esconde naves inteiras e partes de naves espaciais, né, tipo de OVNIs. E ele ainda disse também que tem corpos, né, tipo, de quem pilotava essas naves. Mas o governo não confirmou isso, né? Ele não afirma isso. Mas, tipo, ele tem documentos lá. Se os documentos comprovam isso, não sabemos. Foi, tipo, entregue para o Senado. E aí ele também deu entrevista para o portal The Brief e para um outro jornal lá também bem conhecido, falando sobre, né, que o material que os Estados Unidos têm, que o Exército tem, né? Mas provavelmente é aquela história da Área 51 e tal, de que ele tem coisas lá intactas, que é tudo extraterrestre. Ele diz que pode ser extraterrestre, né? Mas que com certeza são de inteligências não humanas. É isso que ele afirma. Pois é, né? E tipo assim, eu acho que os Estados Unidos ele não vai confirmar isso agora, né? Como ele tá falando, né? Eles sempre querem jogar essas notícias para ser uma cortina de fumaça, eles não jogam por inteiro. Até porque no momento que eles divulgarem isso mesmo, que se for real, se eles estiverem mesmo fazendo isso, então eles vão ficar escondendo isso há bastante tempo, porque isso é uma forma de manipular, né, a população. Exatamente, eles detêm o maior poder possível, que é o conhecimento, né? Felizmente, os Estados Unidos ele detém isso, que ele tem as agências de estudo, né? De várias áreas, né? De geopolítica, a NASA, né, que é uma empresa ali que trabalha junto com o governo, então tá na mão dele, então eles têm, tipo, todas as informações de tudo, né, eles conseguem manipular muito bem. Mas ainda, né, falando disso, do ex-militar, o atual oficial de inteligência do Centro Nacional de Inteligência Aérea e Espacial, o Jonathan Gray, isso parece muito nome de personagem da Marvel, né? Se ele não é importante, eu não sei, mas o cargo dele é bem importante, parece, pelo menos, pelo nome. Bom, ele confirmou esses dias que, palavras dele, né, que existem materiais exóticos, né, que o governo reconhece alguns materiais exóticos, mas que ele não confirmou nem negou nada, né? E aí, através dele, a NASA se pronunciou, dizendo que uma das prioridades da NASA é buscar por vidas em outros universos, né, outras partes do universo, mas que até agora a NASA não encontrou nenhuma evidência confiável e que confirma, né, que existe vida fora da Terra. E tem algumas evidências de fenômenos, mas nenhum deles é realmente confirmado que sejam de extraterrestres. Pois é, né? É aquela coisa, aquela enrolação com a população, né? Mas não acaba por aí, porque não sei se vocês viram nas últimas semanas, né, fotos e
que foi feito de meme com essas fotos de supostos corpos de extraterrestres, né? Apresentado na Câmara dos Deputados lá no México. Cara, né, bicho, foi meme demais isso, que eu não tive nem tempo de analisar direito as imagens direito. Sim, eu vi várias coisas, né? Tipo, algumas imagens. Tem um Twitter que é sobre essas coisas, né, de universo e tal, que eu sigo. Eu não vou lembrar o nome agora exato, mas eu vi, tinha até salvado algumas coisas pra olhar depois direitinho, mas eu não vi mais desse Twitter. Eu vi, fui atrás por notícias mesmo do jornal. Muita coisa, né, engraçado. Eu achei isso aí, tipo, no mínimo patético. Mas aí eu fui pesquisar sobre e ficou cada vez mais patético. Porque o que a gente sabe sobre esse rolê aí dos corpos de alienígenas apresentado lá na Câmara dos Deputados. Segundo um ufólogo, né? Que ufólogos são pessoas que estudam esses casos de contato extraterrestre, né? Tipo, se alguém fala que teve um contato sobre esse universo todo ali de ETs. Esse seria o trabalho de um ufólogo. Só que esse ufólogo aqui, ele realmente não tem nenhuma área de estudo, ele se autodenomina ufólogo e é o Jaime Maussan. Acredito que seja assim o nome dele. E ele apresentou, né, 2 esqueletos não humanos que foram supostamente encontrados em Nazca, lá no Peru, em 2021. Isso aconteceu em 2021, e aí esse ano ele apresentou porque tava tendo todo esse rolê aí com o ex-militar e tal, e aí ele fez toda uma moção assim pra galera, né, dar essa atenção para ele aí, porque dizem que ele já é um charlatão de um tempo. E aí, de acordo com ele, esse corpo, né, teriam partes parcialmente humanas e o resto seria parcialmente não identificado, seriam não humanos. E ele contou também que os cadáveres porque foram encontrados, né, tipo, mumificados. E aí eles foram atestados pela Universidade Nacional Autônoma do México. Ele diz que foram, só que, na verdade, não foram. Precisamos de mais provas, né? E até porque, né, o que ele apresentou lá realmente é tipo o que a gente vê nos filmes, né? É aquele estereotipo que as pessoas acham como é um alienígena, né? Então, por isso que virou, acho que, o meme, né? Por ser, tipo assim, igual que a gente acha, não como a gente acha, né? Pelos filmes e séries, né? Mas realmente é algo, assim, não dá para acreditar. Eu não acreditei nessa. Não, pelo amor de Deus. O negócio, o esqueleto lá é igualzinho o ET do filme. Aí é uma pataquada doida. Mas e aí, tipo, ele fez essa prestação, né, em uma audiência pública lá no Congresso do México e tinha, tipo, muitas autoridades, né? Dos Estados Unidos, tinha autoridades locais. A audiência reuniu pilotos, controladores de tráfego aéreo, testemunhas e, tipo, astrônomos de Harvard. E aí tinha políticos também de vários países, né? Como Japão, Argentina, Peru e o Brasil também, né? Porque não pode ver uma palhaçada que o Brasil tem que estar envolvido. Né, tem que estar envolvido. Se a gente já tem o ET de Varginha, né? O que seria esse na frente? O que seria ele na frente do ET Bilu? Esse Pior, mim né, mano? é o ícone da nossa televisão brasileira. Deu até entrevista. Pois é, né? Então, né, toda essa notícia que rolou, que ele solicitou essa sessão, né? Então, mas tudo isso já foi desmentido, né, gente? Porque o que a gente tem que lembrar, né? Que não existe registro, né, de sua descoberta. Ele fala que a universidade confirmou, mas não tem os documentos. A Universidade Mexicana afirmou que realizou, né, os estudos nos corpos, mas destacou que os resultados são confidenciais por terem sido solicitados de forma particular, né? Estão limitados a determinar a antiguidade dos mesmos, né? Mas é isso. Cada um tem a sua interpretação e cada um, como a gente fala, né? Esse assunto é um assunto que tem gente de todo tipo que acredita, né? Inclusive os doidos. Sim, tem gente que acredita que ETs são verdinhos, tem gente que acredita que são parecidos com os humanos. Pode ser, né? Dependendo, acho que do ambiente, da atmosfera que eles existem, ou não. Exato. Não, tipo assim, se for levar em consideração, né? Eu já não acredito que os alienígenas são verdinhos, então, para mim, cada um é que nem o filme da Marvel lá
dos Guardiões da Galáxia, cada uma, né, cada uma é uma De um espécie. jeito diferente. Exatamente. Então, é complicado. Cara, e falando ainda desse esqueleto, né? As partes não humanas deles foram avaliadas e parece que eram de lhamas. Né? Tipo, o crânio dizem que é de lhama também, por isso que tinha partes não humanas, porque aparentemente foi tudo montado. Eles pegaram partes humanas e partes não humanas de lhama para montar esse falso extraterrestre. E aí, tipo, examinando um DNA, ia sair, óbvio que tinha partes não humanas. E acredito que era para chamar atenção, né? Que eu não sei que o ser humano desse ele é muito desocupado, provavelmente não trabalha, porque se ele trabalhasse, se ele tivesse uma CLT assinada, ele não tava com tempo para fazer isso. É pior, mano. Tem gente assim que faz essas coisas assim, e tem gente que acredita, né? Além disso. Não, sempre tem. Falando sobre isso que vocês com certeza viram, né? Com certeza passou um meme sobre isso no Instagram, no Twitter, no Facebook. Tá tudo em sites, né? Todo mundo sabe, né? Veja, CNN, G1, Globo. Exatamente, a gente tirou essas informações de notícias veiculadas por canais reconhecidos, Confiáveis. né? Mais confiáveis, pelo menos. Todas as notícias, né, não saíram da nossa mente. Ok, que algumas coisas eu coloquei meu achismo, né, além, mas isso daí, né, tá ok. Mas isso é claro, porque a gente tá aqui para falar o que a gente acha, minha querida. Acerta você. Exatamente, né. Cara, só para dar assim, bora falar algumas coisas assim, de filmes, comentários de alienígenas. Tu tem algum medo de... Então, pois é, eu ia fazer um adendo aqui, né, de parênteses, que eu gosto muito, tipo, de falar sobre essas coisas, só que eu sou muito cagona pra tudo. E quando eu era criança, eu assisti um filme que chamava Contato de Quarto Grau. Foi a única vez que eu assisti esse filme, eu lembro dele até hoje, que eu me tremia chorando com medo dos ETs. Eu tive, tipo, por muito tempo na minha vida, mais medo de ET do que de, sei lá, fantasma, demônio, não sei o quê, sabe? Nunca tive nada de medo disso, tanto quanto eu tive medo de ET. Eu tive pânico. Por causa desse filme, eu também comecei a odiar a coruja. Tem todo um motivo, umas coisas. Sim. Eu lembro do teu trauma, que tu odiava ver coruja, né, na faculdade. Ai, eu tinha horror, meu Deus, eu tinha muito pavor disso. Nossa. Aí, com o tempo, perdi um pouco do medo e comecei a pesquisar. Não pesquisar porque eu parei de ter medo, eu pesquisava justamente por ter medo. E quando eu tenho medo, eu acho que isso vai se sanar se eu conhecer e achar que é mentira. Preciso acreditar que aquilo é mentira. E eu comecei a pesquisar, então, sobre todas as coisas, paradas do universo, não sei o que, sobre... aí vem as teorias, né, de conspiração, como aquela história da Rainha Elizabeth e a Beyoncé serem... como o nome que chama? Reptilianos, sabe? Ah, tá, sim. Que são extraterrestres que vieram pra Terra e eles assumiram lugares. Olha aí, ó. Iluminados. Essa parte aí já entra naquela parte da outra série. Cara, eu sou muito Marvete, tá? Não sei se você já percebeu. Mas não tem a invasão a nova série da Disney Plus lá, né? Com seu caolhozinho lá. Então, né, na Capitã Marvel, né, os alienígenas de lá, né, são o quê? Eles vêm pra Terra, eles conseguem se transformar em outras pessoas, né, tipo assim, né, fingir que são humanos. Na série, né, da Disney lá, que ainda não terminei, eu vou terminar, mostra isso, né, que eles praticamente tomaram o governo, os alienígenas que estão lá no corpo dos maiores governadores, Me dando spoiler, liderança. Cara, desculpa, foi mal. Das maiores lideranças. Enfim, tá no episódio 3. É aquela, né? Eu parei nesse. Eu fiquei um pouco traumatizada com a série, mas calma. Enfim, né? Olha, e tudo isso leva ao contexto, né, de vidas extraterrestres. A gente não sabe se os caras estão vivendo aqui com a gente e são uns alienígenas disfarçados, né? E a Marvel pode estar dando todas as dicas pra gente e a gente vacilando aqui. Caraca, muito possível. Eu acho muito possível. A Marvel mexe tanto com a minha cabeça, cara. Eu ia falar, né, sobre o meu medo, né? Eu sou uma pessoa que sonha muito, né? Não sei se eu já falei isso em outro episódio aqui, mas vez ou outra eu sonho com invasão alienígena. Beleza que eu assisto muitos filmes e séries com o mesmo teor, né, de contexto histórico de invasão, de vida em outros planetas. Mas eu tenho muitos sonhos assim, e tipo assim, esse mês não, mas acho que eu tive na época que tava. Mês passado eu sonhei de novo com uma invasão alienígena na Terra.
E eu tenho medo dessa parte, né? Porque, tipo assim, pra mim, os caras nunca vêm com. É tipo assim, né? Pra fazer amizade, não. É só pra destruir mesmo. O meu medo é esse, porque toda vez acontece isso. Num desses sonhos, logo quando tava lançando o Ultimato, né? Vingadores, eu sonhei que tá, os alienígenas, os caras vinham invadiam a Terra e quem salvava a gente eram os Vingadores, cara. Eu era muito amiga da Natasha. Ai, sonho dela. Meu sonho, ai. Eu não Cara, quero nem pensar nisso que eu já sofro, choro. ai, lá vem. Mas, cara, falando de sonho, eu sonho muito. Sonho não, já tive muitos sonhos assim. Eu acho que é por isso que alimentava meu medo, porque. Só que, tipo, não eram sonhos de invasão. Eles vinham me buscar. Teve um que uma vez eu sonhei que eu namorava alguém. Eu não lembro quem era nesse sonho. Eu tinha alguém, né, meio que namorava e tal. E aí os ETs chegavam. Eles não eram verdes, eu não sei como eles eram, eu não lembro agora. Mas eles chegavam assim e falavam que eu tinha que ir embora, que eu era que eu era uma princesa do outro planeta deles. Tá assistindo Star E Wars? não, eu acho que eu era o Superman, porque eu tinha sido mandada para cá porque estava em perigo, não sei o quê, que era para salvar minha vida. E aí eles tinham vindo me buscar porque já era hora de eu assumir o meu lugar lá e tal. Aí eu ficava tipo, poxa, mas eu vou deixar fulano, eu nem se lembra quem era. Aí minha família, não sei o quê. Aí ele, não, você não. Aí, tipo, eu perguntava se podia levar e tal. Eles falavam que eles eram daqui, que eles não podiam ficar pra lá, e que eu tinha que ir com eles e tal. E aí, daí eu não tinha nem escolha. Eles falaram que eu tinha que ir com eles, eu tinha que ir com eles. Aí, antes de me levarem embora, eu acordei, graças a Deus. Porque vai, né, que eu acordava e já tava lá de verdade. Deus me livre. Mas se uma princesa Nossa, eu queria. tava assistindo Star Wars, né? Você é a Princesa Leia. Cara, É. mas é tipo assim, a gente sonha muito, né? A gente tem muito conteúdo para sonhar, né? Então, fica aquela coisa. Mas realmente, os meus sonhos, mesmo que eu não assista nenhum filme, passe alguns meses sem assistir filme ou série relacionada a isso, eu sonho. O mesmo sonho. Ah, eu também já sonhei com Thanos vindo destruir a Terra. Pelo amor de Deus. Te juro, Ah, sério. Mas, tipo assim, bem depois mesmo do Ultimato, né? Que ele já morreu, né? Mas eu uhum. sempre sonho com as alienígenas. Eu sonho. Os sonhos recorrentes para mim são um que eu moro lá no antigo bairro que eu morava, né? Eu vejo, tipo assim, as naves entrando e tal, né? A outra parte é quando eu tô, sabe, ali perto da Cidade Nova, lá do senador, ali, aquela, né? Manauaras conhecem, ali perto do Sumaúma. Sim, Pois é, para lá também, porque tem aquela descida assim, né? Que sobe pro hospital lá, né? sim, Pro sim, sim. Franciscamente, aí, pois é, lá dá de ver muito, assim, eles Não é o subindo, nome. assim. E os sonhos praticamente são os mesmos, do mesmo contexto, só muda um pouco a localidade. Tu já viu alguma coisa assim na vida real, assim, sem sonho? Não, nunca vi. Cara, uma vez eu tava. Eu era muito pequena. Eu não tenho certeza também, como eu era muito criança e minha memória me engana muito. Eu lembro que eu tava no carro com meu pai tava dirigindo, minha mãe tava no banco do lado, eu tava atrás, né? E aí tava com o braço assim encostado na janela, a janela tava aberta, e com a cabeça apoiada, com o queixo apoiado no braço, assim, com a cabeça meio Uhum. pra fora, olhando pro céu. Aí a gente parou num sinal e ficou esperando o sinal abrir. E aí eu fiquei olhando assim pra cima e aí eu vi, tipo, passar um fecho de luz, assim, bem devagarzinho. Tipo assim, no sentido que a gente ia, ele passou também. Só que como a gente tava parado, né, ele foi direto e aí ele sumiu. Mas foi tipo, ele passou de uma forma lenta o suficiente para não ter uma luz de estrela, mas Uhum. muito rápido para eu não conseguir acompanhar, porque aí logo depois ele sumiu por trás de uns prédios e tal. E aí até hoje, assim, eu sou meio alucinada, assim, com essas coisas. Eu fico olhando para uma coisa, eu fico horas olhando, assim, tipo, às vezes pro céu. Se eu vejo alguma coisa, eu fico, tu tá vendo isso? Tá vendo aquilo também? Aí eu fico, será que é uma estrela mesmo? Será que é não sei o quê? E aí teve uma outra vez que a gente estava em frente de casa. A casa que a minha mãe mora hoje construíram uma escola bem diferente lá pra casa dela. Mas antes era um campo. E aí a gente estava um dia, era, sei lá, uma noite normal, na frente de casa e tal. Era uma época bem tranquila, né? Os vizinhos viviam na rua, assim, todo mundo se conhecia e tal. E aí a gente estava na frente de casa, sentada brincando, eu, minha irmã e meus pais conversando. E a gente começou a ver uma luz assim parada bem no meio do campo, assim, só que no céu, né?
E aí ela começou a descer, descer. E ela começou a, tipo, meio que fazer um balanço. Ela ia pro lado, pro outro, descendo. Devagarzinho, assim. Então, aí todo mundo ficou parado, olhando, assim. E aí ele foi descendo. E, tipo, de longe parecia maior. Só que quanto mais descia, a gente via que era muito pequeno. E aí eles foram lá olhar. Eu lembro deles irem assim. Aí eles foram, procuraram, mas não acharam nada e tal. Nossa, Mas eu lembro da luz descendo assim. E eu lembrei disso aqui, tipo, agora, aqui durante o podcast. durante o Disso, podcast, eu né? vou até perguntar dela, porque se eu tivesse lembrado disso antes, eu ia pedir o depoimento dela. Perguntar dela depois tipo, o que ela viu, se ela lembra disso e tal. Aham, o que Mas, que é? é. Não, e, tipo assim, né? Se a gente for levar em consideração e falar agora outras histórias, né? Porque minha avó conta muito sobre, contava, né, minha avózinha, muito sobre isso, ainda mais no interior. Ela dizia que essas coisas aconteciam muito, sabe? De, tipo assim, luzes do Lisura. céu e tal, cara. Não, é tipo, além de visagem, né? Mas essas partes assim que vem do céu mesmo, assim, que tu acha que é estranho pra caramba, que, tipo, não tem explicação, né? Porque um espírito é um espírito, né? Visagem é visagem, tal, coisas da floresta, do interior, né? Mas tem coisas assim em relação a luzes, né? Ela contava bastante, né? Mas eu acho que isso é assunto para outro episódio. Aí já é misura demais, a gente vai fazer um episódio. Misuras. Ixi, tem muita coisa. Exatamente, isso tem muito demais. Vou até anotar, dá pra ir um altos papos louco, de Sim, loucuras. Muito sim. legal. Eu até já estou anotando aqui algumas coisas que eu me lembrei aqui e falar sobre essa parte de objetos. Um dia desses, né? Eu estava voltando da faculdade. E aí, eu, tipo assim, eu gosto de sentar na janela, né? Quando eu venho no ônibus, e olhar assim, né? Aí a gente vem pelo Novo Aleixo e eu tava vendo, cara, parecia um avião, porque tava no céu, né? Tinha luzezinhas, eu falei assim, é um avião, e o tempo tava um pouco nublado, né? E eu vim acompanhando ele naquela estradona ali do Novo Aleixo. Só que, caramba, ele tava tão rápido que eu falei assim: caramba, esse avião tá muito rápido. Ele passou por, tipo assim, o ônibus passou, deu a volta, né? Só que continua um retão, né? Aí eu falei assim: ah, quer saber? Quando ele passar ali por aquela parte, eu vou continuar vendo esse avião, né? Que já tava mais claro, não tinha nuvens. Mas desapareceu no céu. Aí eu falei assim, até pra Lohana, eu falei assim: caramba, tu viu? Ela viu o quê? Eu digo, tu não tava vendo aquele avião aí, não, aquela luz lá no céu, muito longe. E depois disso a gente não viu mais. E, tipo, do outro lado tava muito claro, sem nuvens, sabe? Sim, eu sei como é. Cara, loucura, né? Eu também já tive, tipo, impressões assim. Mas como eu disse, a minha memória me engana e eu não tenho certeza, às vezes, da minha imaginação. Eu não confio em nada disso. A gente vai fazer um episódio, assim, sabe? Só sobre essas coisas, teoria da conspiração. Teorias da conspiração, precisamos. Eu quero dizer que eu acredito em tudo. Eu acredito em tudo mesmo, assim. Que teoria, não sei o que. A rainha reptiliana. Eu acredito, tá bom? É isso, então, né? Olha, que o assunto. Tipo, uma coisa que eu tenho que falar aqui: o nosso assunto sempre rende pra caramba, né? Claro, a gente é a boca de matraca, sempre dá. Tem, tem assunto pra dar e render. Mano, se a gente pegar É, um assunto que não rende, a gente vai render. Por quê? Porque a gente é boca de matraca. exatamente, né? E o papo, né? Sempre é bom que só mesmo. Graças a Deus. É sempre muito legal, assim, gravar os episódios, trocar essa ideia contigo. E a gente depois trocar ideia com a galera que vem dar feedback pra gente. Esses últimos episódios foram bem legais, que a gente recebeu bastante feedback, né, do pessoal, retorno e tal. E a gente trocou umas ideias também com algumas outras pessoas que mandaram algumas coisas pra gente. Foi bem legal. E agora a gente espera que vocês comentem aqui. Não mandem só respondendo nos directs. Comentem aqui no YouTube, no Spotify, para a gente interagir por aqui e outras pessoas também verem e também interagirem com vocês e tudo Pois mais. é, né? E a gente quer saber também a opinião de vocês, né? A gente gosta de opiniões, a gente gosta que vocês comentem se vocês acreditam ou não, se vocês têm a própria teoria de vocês, se vocês já viram algo assim estranho, algo de outro planeta. Extraterrestre. Conta a Exatamente. experiência de vocês. Vocês já viram? Alguém da família de vocês já viu? Tem alguma história assim? Vocês acham que vocês são reptilianos? Então comentem, envie para os amigos de vocês, envie para aqueles malucos que acreditam nas coisas ou que não acreditam. Tragam uma ideia com a gente também. Comentem no Spotify, dá para comentar, gente, tá bom? Pelo aplicativo do celular. Isso mesmo. No YouTube também. Acho que a gente está doido para saber das histórias de vocês, porque a gente é bem fofoqueira. E gostamos de falar muito, viu? E olha que a gente está no Instagram também, hein? Prontinhas para comentar qualquer comentário de vocês lá.
Isso aí. E quem sabe, né, a sua história aí é tão maluca, tão legal, e que a gente convida você para participar do nosso podcast. A gente já teve alguns convidados, a gente vai ter mais convidados aí pela frente. Então, comentem, contem pra gente, que a gente pode fazer um episódio só sobre as suas histórias, as suas fofocas. As suas histórias, né? E teorias da conspiração. Olha aí, vocês já sabem que essa pauta está em aberto, né? Então, é isso aí. É isso, gente. Muito obrigada por ouvirem até aqui. Até o próximo episódio do Papo Book Só. Isso mesmo. Tchau, tchau, galera. Beijo.